Bom, turma, vamos começar a correção, tá, das duas provas, tá? Vamos começar pela primeira prova aqui. A questão número 1, tá? Quanto à progressividade do IPTU? Era a letra B a resposta correta, tá? A Constituição Federal de 88, ao ser promulgada, previa exclusivamente a progressividade do IPTU no tempo, conforme a previsão do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, a chamada progressividade extrafiscal. A progressividade fiscal foi introduzida pela emenda constitucional após a Constituição de 88, tá? Aquela progressividade lá do artigo 156 da Constituição Federal. Então, aqui a resposta correta era a letra B. A questão número 2, que eu dei uma questão, João Silva é proprietário de um sítio de recreio, local destinado ao lazer, na área de expansão urbana, na região serrana de Paraíso do Alto. A área é dotada de rede de abastecimento de água, rede de iluminação pública e esgotamento, mantidas pelo município, embora não existam próximos quer escola, quer hospitais públicos. Neste caso, Paulo deve pagar o seguinte imposto, tá? Na verdade não é Paulo, era João Silva, tá? Mas tudo bem, eu vi que ninguém colocou alguma outra questão em função do Paulo, tá? Então a resposta correta era a letra A, o IPTU por ser área de expansão urbana, tá? Dotada de melhoramentos. Isso está no artigo 32 do CTN, quando a gente viu, tá, a possibilidade de expansão da zona urbana, que compete a um município, tá? E tem que ter no mínimo 2 dos requisitos do artigo 32 do CTN. Se eu não me engano, aqui 100% dos alunos acertaram a questão, tá? A questão número 3, eu coloquei o conceito de ITBI e no enunciado eu coloquei fato gerador do ISS, portanto estava falso, tá? A questão número 4 é a questão de uma súmula do STJ, caso determinado município venha atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU, tal hipótese poderá ser disciplinada mediante decreto, tá? A atualização do valor do imposto pode ser por decreto. Se for aumento real, aí tem necessariamente ser por lei ordinária. Questão número 5, quais os impostos abaixo não se aplica a anterioridade mínima de 90 dias, referente à majoração ou aumento, né, da sua base de cálculo. Era o IPTU e o IPVA, tá? Que eu trabalhei muito com vocês isso. A questão número 6, a jurisprudência não considera como um fato gerador da contribuição de melhoria a valorização imobiliária. Falso. Considera sim a valorização real, tá? A questão número 7, em relação ao IPTU, é correto afirmar que a simples remessa do carnê para pagamento do mesmo ao endereço do contribuinte configura notificação de lançamento. Sim, isso é questão de súmula também, tá? E eu dei para vocês no material. Questão número 8, o elemento temporal do fato gerador do IPVA é mensal, ou seja, primeiro de cada mês, mediante ficção jurídica. Não, é falso. É 1º de janeiro de cada ano, mas ele é anual, tá? Então é falso. Tá? A questão número 9, tá? Eu dei alguns enunciados para vocês, ambos eram verdadeiros, tá? Isso está lá no artigo 156 da Constituição Federal com relação ao IPTU, tá? Então a resposta correta ali, tá, é a letra C, tá? Bom, com relação à questão 10, tá, em relação ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, assinale a alternativa que é incompatível com a Constituição de 88. É a letra A, tá?
Poderão ser estabelecidas alíquotas diferenciadas do IPVA em função da procedência do veículo ser nacional ou estrangeira? Não, não pode. É uma questão até de súmula do STJ, tá? Que eu até passei para vocês as súmulas, tá? A questão 11, gente, indicar a competência para cobrança, tá? Momento da ocorrência do fato gerador do ITBI, quem poderá ser o sujeito passivo. Indicar o fundamento legal, tá? Fundamento legal da questão da competência, está lá no artigo 156, inciso 2º, se eu não me engano, da Constituição Federal. A questão aqui, a cobrança são os municípios e o Distrito Federal, tá? E o sujeito passivo tanto pode ser o alienante como o adquirente do imóvel. O município ele tem essa liberdade para estabelecer o sujeito passivo, né, do ITBI. Pode ser que ele estabeleça apenas um, ou ele pode ser que ele estabeleça ou, tá? Então, quem não me respondeu de forma completa, eu dei algum desconto, tá? Na questão 12, indicar a base de cálculo do IPVA, se é exceção ou momento da ocorrência do fato gerador. Também, aqui não tem maiores detalhes, tá? A exceção se dá com relação à base de cálculo do IPVA. Lembra que eu falei para vocês, olha, se for colocar a exceção, dizer o que é exceção, se é alíquota ou base de cálculo. No caso aqui, é a base de cálculo do IPVA. Tá? E o momento da ocorrência do fato gerador é uma ficção jurídica, é 1º de janeiro de cada ano. Tá? Então, são esses os detalhes. A maioria não me colocou que era exceção à base de cálculo, apenas exceção, e eu descontei 0,2. Tá? Valia 1 ponto a questão. Por que eu fiz isso, gente? Porque aí fora, se vocês forem prestar um concurso público, seja a prova objetiva ou dissertativa, né? A objetiva vocês vão ter que saber o que é exceção. Na dissertativa, se vocês não colocarem, o examinador vai descontar e até vai descontar bem mais de vocês, tá? E eu reiterei essa questão. Se for exceção, colocar o que deve ser exceção, tá? A questão número 13 também, gente, ia pela mesma linha, tá? Indicar a competência para cobrança do IPTU, municípios e Distrito Federal, né? O fato gerador, que está lá no CTN também, e a questão da exceção, tá, gente? A questão da exceção é a mesma situação do IPVA, exceção à base de cálculo do IPTU, tá? Então, teria que também dizer isso. Quem não colocou de forma completa, descontei 0,2, tá? Eu acho que a maioria não colocou. Tá, gente? Então, a primeira prova seriam estas as questões. Já fiz as correções, agora vamos para a segunda prova. Tá? Vamos entrar aqui. Tá? Vamos para a segunda prova, então. Só um minutinho. Só um pouquinho aqui que eu acabei entrando em outro lugar aqui, tá? Tem uma musiquinha no fundo, aí é o meu filho escutando. Tá, então faz parte, né, gente? Final de semana, sábado. Aqui, vamos lá. Deu. Só mais um minutinho, tá? Eu esqueci de avisar. Só dá pra usar esse carrinho uma vez. Infelizmente, você agora não aproveitaram a chance. Agora sim, tá. Vamos lá. Bom, a questão número 1 da segunda prova, tá? A resposta correta está na letra D, imposto de importação, imposto de exportação
e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, tá? O que pergunta na questão? Marque a alternativa que contém 13 impostos que poderão ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por ato do Poder Executivo. Bom, gente, é aquelas exceções com relação às alíquotas, tá? Que eu falei para vocês, imposto de importação, exportação, IPI, impostos extraordinários e o imposto, o IOF, tá? Aliás, até o IOF e o ICMS, até amanhã eu mando o resumo do material por e-mail para vocês, tá? Estou com o material pronto já. Então, era a letra D, tá? A questão número 2 diz: entre as características de determinados impostos estão a seletividade, que é do IPI, obrigatória, porque a questão do ICMS é facultado ser seletivo, e a não cumulatividade, tá? E não incidência quanto bem ou serviço que destina-se ao seu exterior. Quer dizer, destina-se ao exterior, tá? Destina-se para fora do país, então. É o IPI, tá? É o IPI. Eu dei até no material para vocês essa questão, tá? O IPI tem uma imunidade com relação ao produto que é exportado, tá? Por isso que no finalzinho fala-se que destina-se ao exterior. É a questão da chamada imunidade aqui. A questão número 3, gente, qual o imposto que é informado pelos critérios da generalidade, universalidade e progressividade, é o imposto de renda, que eu dei até um material para vocês, os princípios ali, os 3 princípios, tá? Bom, questão número 4, marque verdadeiro ou falso. As verbas indenizatórias se sujeitam a um imposto de renda? Não, é considerado indenização, não é fato gerador do imposto de renda? Falso. O imposto de exportação possui função predominantemente fiscal? Falso, é extrafiscal, né? Principal importância não é a arrecadação, é a política de comércio exterior, que o Poder Executivo também utiliza como ferramenta o imposto de exportação e o imposto de importação. Na questão número 6, eu dei ali o imposto de importação por se caracterizar um tributo extra fiscal, se constitui também em exceção ao princípio da legalidade no tocante ao aumento ou redução de alíquota. Verdadeiro. Tá? Questão número 7, o contribuinte do imposto sobre a renda é pessoa física ou jurídica titular de renda ou provento de qualquer natureza. Verdadeiro. Tá? Questão número 8, marque a alternativa que contém o nome da contribuição que é utilizada pela União Federal para atuar como agente normativo e regulador da ordem econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. São as CIDs, a contribuição de intervenção no domínio econômico, tá? Isso aí eu dei no material também para vocês e conversei com vocês. Bom, gente, a questão número 9, tá? João faleceu em Porto Alegre, seu inventário foi feito no Rio de Janeiro, possui ele um apartamento em Campinas e um automóvel em Goiânia. Pergunta-se onde deverão ser recolhidos os ITCMDs. Aqui ninguém errou, tá? Ninguém errou, tá? Bom, o que interessa para os bens móveis é onde tramitou o inventário, tá? Portanto, no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro é a competência com relação ao veículo. Com relação ao apartamento, ao imóvel, é onde se encontra, tá? E aqui, no estado de São Paulo, eu coloquei um pega-ratão aqui, tá, gente? Em Campinas, São Paulo, mas eu trabalhei com vocês isso aqui, tá? Então, quem me colocou Campinas, São Paulo, eu dei um desconto, porque aí dá a entender que ele acha que é um imposto municipal. Ali era para me colocar o estado de São Paulo, porque se trata de um imposto de competência estadual. Aí eu dei um descontinho, tá? Bom, gente, a maioria foi muito bem na prova, tá? E eu conversei com vocês no primeiro dia de aula que eu não estava interessado com relação às notas, que eu, com toda tranquilidade, eu sabia que vocês passariam, tá? Então, a minha preocupação é com o aprendizado de vocês, tá? Então, assim, ó, é de suma importância conferir as questões, tá? Ver os erros, ver o que acertaram, tá? Para finalizar a disciplina, tá? Então, mais uma vez,
Eu agradeço a atenção de vocês, o carinho de vocês, o acolhimento de vocês. Sucesso para quem está se formando, tá? Sucesso lá na prova da OAB, quem for fazer. Podem contar comigo sempre, estou sempre à disposição de vocês, tá? Dentro da minha área, me coloco sempre à disposição, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez e sucesso a todos.